Ok, gente, eu vou mostrar para vocês uma animação do pêndulo de Foucault feita em Python, tá? Variando a latitude do ponto de onde está pendurado esse pêndulo, tá? Vamos começar do lugar original, de onde estava o pêndulo original do século XIX, que é Paris, latitude 49 graus norte, tá? O pêndulo de Foucault ele tem um comprimento de 67 metros, tá? O fio tem 67 metros e preso à ponta do fio tem uma massa de 28 kg. Se eu não me engano, é uma bolona de cobre, tá? De 28 quilos. O que dá um certo período de oscilação que o código vai calcular para a gente daqui a pouco. Vamos ver o que acontece então no hemisfério norte, em Paris, né? Com o pêndulo de Foucault. Aqui está a animação, tá? Eu vou voltar para rodar daqui a pouco. Ó, aqui está o começo da animação. O pêndulo sempre vai começar aqui do leste, tá? Só para uma questão de coerência, bom, para ficar igual a todos os casos, né? Eu estou representando aqui também duas linhas que nos dão a magnitude da velocidade, verde, e da força de Coriolis, em preto, tá? Então a trajetória está aqui em azul, a bolinha está aqui em vermelho, né? Eu estou vendo tudo de cima, né? Estou olhando de cima, então eu estou vendo o plano onde o pêndulo oscila, né? Projetado no plano horizontal, né? A velocidade está aqui, a força de Coriolis para cima aqui significa que tem um desvio para a direita, hemisfério norte, né? E aí vai seguindo, o pêndulo vai se desviando. Ele deveria seguir nessa linha horizontal passando pelo centro aqui, né? Mas ele sofre um desvio para a direita, portanto ele segue essa trajetória. Óbvio que aqui está tudo muito exagerado. Eu estou fazendo a Terra girar 250 vezes mais rápido para a gente conseguir ver alguma coisa. Daqui a pouco eu vou reduzir voltar à velocidade de rotação real da Terra, né? E vocês vão ver que demora muito para você observar esses efeitos. Aqui está o período real para que o plano de oscilação gire uma vez completa, né? 31,8 horas, quase 32 horas em Paris, né? Então, para o pêndulo dar uma volta completa, não o pêndulo em si, né? Para o plano de oscilação do pêndulo dar uma volta completa, demora 32 horas. Então vamos dizer que você está lá fazendo turismo em Paris, vá até o Panteão ou até o Museu de Artes e Ofícios, e observe a posição do pêndulo assim que você entra. Ele está lá em uma certa posição, digamos leste aqui, né? Pode ser qualquer posição, depende da hora que você chega lá, né? E aí você fica lá vendo, não está acontecendo muita coisa, o pêndulo está oscilando, parece que ele está oscilando puramente num único plano. Aí depois você visita o museu, visita o Panteão, volta lá, digamos, 2 horas depois, onde está o pêndulo, você vai ver que ele se desviou de um certo valor, né? Que em Paris, depois de 1 hora, é mais ou menos 11 graus. Então ele estava oscilando aqui nessa direção, digamos, né? Leste-oeste. 1 hora depois ele vai estar oscilando alguma coisa aqui assim, tá? No sentido, né, ele se desviou um pouquinho para a direita, né, no sentido horário, no hemisfério norte, vai estar oscilando mais ou menos aqui 11 graus depois de 11 graus diferentes de diferença, depois de 1 hora. Depois de 2 horas, 22 graus e assim por diante, tá? Isso aqui está muito exagerado, mas já dá para perceber, ó, tá? Que o pêndulo vai oscilando, né? E o plano de oscilação vai rotacionando, vai girando no sentido horário, no hemisfério norte, lá em Paris, para latitude 49 graus. Mas obviamente isso aqui está muito exagerado, porque eu estou fazendo a Terra girar mais rápido, né? Veja que o período para o pêndulo ir de um lado a outro não depende da força de Coriolis, é dada simplesmente pela fórmula de um pêndulo simples, 2π raiz de L sobre G, dá 16,43 segundos. Então, para o pêndulo ir daqui até aqui e voltar, né, isso demora 16,43 segundos. Mas o período para que o plano de oscilação gire uma vez, que vai chegar daqui a pouco aqui, ó, né, ele ainda não girou uma vez completa,
demoraria 32 horas, no caso da Terra real, né? Aqui a Terra que gira mais rápido está demorando mais ou menos 230 e poucos segundos, né? Veja, agora ele completou e começou uma outra rotação, né? Então vamos ver agora o que acontece quando a gente coloca a velocidade da Terra de rotação real, né? Então, vou colocar esse fator 1 aqui, tá? O período de oscilação é realmente o período de oscilação da Terra, né? A frequência é 2π radianos em 24 horas, né? E dividido por 3.600 para ter por segundo. O que aconteceria nesse caso? Aconteceria a mesma coisa, só que com uma velocidade muito menor, né? Você tem que ficar aqui olhando durante um tempão para ver alguma diferença, tá? Porque demora 32 horas para o pêndulo dar uma volta completa, né? Para o plano de oscilação, para esse plano aqui, dar uma volta completa ao redor desse plano horizontal aqui. Tá? Se você ficar aqui observando um tempão, você vai ver essa linha azul se transformar em uma área aqui, né? Porque o plano de oscilação vai girando bem lentamente, né? Ao redor do centro aqui, e você vai ver essa linha azul preencher praticamente toda a figura depois de 32 horas, tá? Mas tem que esperar 32 horas dessa brincadeira aqui, né? Vamos fazer agora o seguinte: eu vou voltar a acelerar a rotação da Terra para 250 vezes mais rápido, tá? E vou trocar, para a gente ver alguma coisa, né? E vou trocar a latitude de Paris para a latitude de Lorena, que é no hemisfério sul, né? 23 graus de latitude sul. O que significa que o sentido de rotação do plano de oscilação vai mudar do sentido horário para o anti-horário, né? Vamos ver, ó. Vamos fazer esse negócio rodar agora em Lorena, 23 graus de latitude sul, né? E agora o desvio para a esquerda, né? Causando uma rotação do plano de oscilação no sentido anti-horário, né? Começou aqui leste-oeste, né? E aí tá girando assim nesse sentido anti-horário, tá? Como o período de oscilação, o período de rotação do plano de oscilação demora 2π sobre ômega seno de lambda, lambda é a latitude, né? Para fazer uma rotação completa, em Lorena isso é 61 horas. Em Paris, como a gente viu na última animação, demorava 32 horas, porque a latitude lá é maior em módulo, né? 49 graus. Em Lorena são só 23 graus de latitude, apesar da temperatura ser 35, né? Mas a latitude é só 23, portanto, o período de oscilação do plano, né? O período de rotação do plano de oscilação é bem maior, 61 horas, então demora 61 horas para dar uma volta completa. Tá? E obviamente que o período do pêndulo em si, de oscilação, né? Ou seja, para ir de um lado até outro e voltar, é o mesmo, que o mesmo comprimento e a mesma massa, né? 16,43 segundos. Tá? Vamos ver, não mais em Lorena, mas vamos colocar exatamente no Polo Sul, tá? Latitude de menos 90, né? 90 graus sul. Nesse caso, o período de oscilação é 24 horas. Né, pelos motivos que eu já expliquei no último vídeo. No hemisfério sul, o desvio é para a esquerda, portanto o pêndulo sofre, né, o plano do pêndulo sofre sempre um desvio e ele gira no sentido anti-horário no hemisfério sul, né? E no Polo Norte é o mínimo possível, né? O período de oscilação 24 horas, o período de revolução ou de rotação do plano de oscilação 24 horas, tá bom? Agora vamos sair do polo e vamos ir para uma região próxima ao Equador, 2 graus apenas, tá? No hemisfério norte ou sul, tanto faz, né? Vamos colocar aqui, nesse caso é no hemisfério norte, mas só vai mudar o sentido de horário para anti-horário, né? No hemisfério norte é no sentido horário. Veja que, mesmo com a Terra 250 vezes mais rápido, o plano de rotação vai se alterando lentamente, né? Dá para perceber nesse caso porque eu acelerei a Terra, né? Então vai mudando o plano sim, mas bem lentamente, né? Demora para dar uma volta completa, né? No sentido horário, né? Demoraria 688 horas praticamente para fazer uma volta completa. Então não é muito eficiente, né? Para demonstrar a rotação da Terra. Você tem que ir para uma latitude maior, seja norte, seja sul.
exatamente no Equador, latitude zero, né, Equador, o plano de oscilação não muda, ele fica sempre oscilando no mesmo plano, tá? O Python calculou aqui um período, um certo valor numérico, simplesmente por erros de arredondamento. Deveria ser aqui um período infinito, né? A frequência zero, período infinito, tá? Ou seja, não sai desse plano nunca, certo? No Equador, tá? E é isso, tá? Recomendo quem puder, a uma certa altura da vida, visitar Paris, fazer turismo por lá, vá ao Panteão ou vá ao Museu de Artes e Ofícios ver o pêndulo de Foucault, tá? Para nós que somos físicos, engenheiros físicos, é tão importante quanto visitar a Torre Eiffel, certo? Então era isso, gente, até a próxima, valeu!